que eu me propus desde o início dessa série, né? Aliás, eu me propus a fazer uma série de memórias póstumas de Brás Cubas para vocês, e é isso mesmo que está acontecendo. E quero deixar bem claro, quando eu terminar essas gravações dessas aulas de memórias póstumas de Brás Cubas, eu não encerrei a interpretação. Por quê? Porque este livro, eu tenho certeza, ele nunca vai ter a conclusão de interpretações possíveis para esta grande obra de Machado de Assis. Esse é o fato mais certo de todos, ok? Só para a gente retomar, realismo e fantástico. Uma citação do grande crítico literário, Massot Moisés, é uma grande sátira da vida, de seus ingredientes e de suas verdades. Em outros momentos da história da literatura, vou citar para vocês um exemplo. Gil Vicente, no século XV, final do século XV, início do século XVI, em Portugal. Para fazer crítica à sociedade, foi usada a sátira. Então, em vários momentos, hoje, nós estamos no século XXI, nós temos vários programas, artes diferentes, séries, filmes, programas televisivos, músicas. Então, várias manifestações artísticas em que a sátira e a ironia são recursos utilizados para quê? Para se fazer as críticas, para que se venha com denúncias. Nossa, mas neste livro do Machado de Assis, qual denúncia? A denúncia do Brás Cubas, porque eu já disse no começo que a questão histórica e política neste livro não seria o meu foco principal nessa análise, e continua ainda não sendo, porque se a gente for abordar Memórias Póstumas de Brás Cubas pelo lado histórico, mais social e político, seria uma outra série, pessoal. Então, olha só, eu me propus a falar dessa questão de revelar a realidade por meio de um recurso do insólito, do surreal e do fantástico. Onde é que eu quero chegar com vocês? Mostrar a verdade através de uma cortina do insólito e do irreal. Só que a crítica e a denúncia deste livro é só para o Brás Cubas? Não, é aí que tá. Lá na minha primeira e na segunda aula dessa série, eu tenho certeza que eu falei para vocês que o Machado de Assis escolheu o núcleo da burguesia carioca, um personagem endinheirado que recebeu herança do pai e do avô. Aliás, lendo o início do livro, a gente percebe que o seu avô, Brás Cubas, Cubas vem das cubas, das bacias, o seu avô foi um trabalhador, muito trabalhador, que conseguiu ganhar a vida com o suor do rosto, conhecido como tonoeiro, que ele fazia bacias, por isso eles ficaram com a alcunha de Cubas. Mas o pai de Brás Cubas já herdou um bom dinheiro do pai, que trabalhou dia a dia, sol a sol, e o neto, que no caso é o nosso Brás Cubas, aproveitou mais ainda dessa herança que lá na sua raiz foi obtida com o suor do rosto. Então a crítica neste livro não é só uma autocrítica dessa personagem Brás Cubas. O Brás Cubas representa toda uma classe social, toda uma classe burguesa, filhos de uma burguesia, que muitos ganharam dinheiro facilmente, outros nem tanto, mas que herdaram fortunas de pais ou de avós e que por causa disso se acham no direito de não trabalhar. Se acham no direito de apenas aproveitar a vida e gastar o dinheiro apenas pelo prazer de gastar, sem empreender aquele dinheiro. Por isso eu volto a dizer o que eu disse na última aula, que é o seguinte: o Brás Cubas, ele tinha os seus projetos, só que ele não trabalhava para que esses projetos de fato acontecessem. Por isso, a grande sátira desse livro e a grande ironia desse livro é a toda uma classe social que não trabalha e que vive às custas daqueles que trabalham. E nesta época do livro,
A crítica, ela, se eu for perceber por essa fina ironia machadiana, a crítica ela é mais forte ainda porque nós estamos aqui em uma época de um Brasil escravocrata. Então, de fato, eu tenho uma aristocracia carioca que se enriqueceu às custas de uma mão de obra, além de tudo, escrava. Então, aí eu vou perceber quais são as verdades, talvez não, com certeza, que Machado de Assis queria demonstrar através desse livro. Se eu, Fabiana, aos 15, 20 anos, tinha um preconceito com Machado de Assis, era porque eu não conseguia enxergar essas verdades. Essas verdades que estão no livro e que eu preciso ler profundamente, analisar, pesquisar, procurar entender o que estava acontecendo para eu ver. Brás Cubas era um verme. Brás Cubas era um parasita. Brás Cubas foi aquele que herdou uma herança de um dinheiro que chegou fácil. E por isso ele continuou vivendo uma vida fácil. E só no final dessa sua vida é que ele foi perceber que ele só viveu uma vida de parasita. Essa é a grande verdade do livro. E a sátira não é só para Brás Cubas. A sátira é para toda uma classe social que se enriqueceu e que viveu às custas desse Brasil, que viveu e que cresceu e que começou a se desenvolver com uma mão de obra escrava. Esse só para dizer um dos exemplos, né? Que a gente poderia falar sobre outros aspectos também. Aqui, ainda falando sobre o realismo, eu não vou aprofundar aqui, porque não é esse o nosso foco dessa análise, mas aqui é para a gente falar de todos os avanços que eu já citei em aulas anteriores, que quando Machado de Assis escrevia, eu tinha vários estudos, obras publicadas, muitos estudiosos com relação à sociologia, dentro da sociologia o pensamento do positivismo, o desenvolvimento de pensamentos filosóficos. Vou ter grandes pensadores durante este período, mas que também viriam para umas próximas aulas. A estrutura de Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma lógica narrativa surpreendente e inovadora. A sequência do livro não é determinada pela cronologia dos fatos, mas pelo encadeamento das flexões da personagem. Eu acredito que eu não tenha comentado nem aprofundado isso com vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já sei que o Brás Cubas vai falar da vida dele. Professora, não repita isso mais, por favor. Tá. Só que quando eu quero contar a minha vida para alguém, a gente se lembra de tudo? Não. Nós vamos nos lembrando de flashes que vêm à nossa cabeça e outra coisa, dos fatos marcantes. Só que aí, essas minhas lembranças, elas não vêm de forma cronológica, elas não vêm de forma linear. Então, eu vou ouvindo com o meu pensamento, mas de acordo com, geralmente, com a importância que esses fatos tiveram na minha vida. Quando o Brás Cubas começa a narrar, ele até tenta. Ele começa falando do dia que ele nasceu. Se eu não estiver enganada, é dia 20 de outubro... Tá aqui, dia 20 de outubro de 1805, o dia em que nasci. Ele até começa, desde o seu nascimento, mas depois não segue uma linha cronológica. Então, como acontece em praticamente todas as obras machadianas, já que o tempo da narrativa machadiana tem um predomínio da narrativa psicológica. O tempo é o psicológico, o tempo não é cronológico. Isso aí é uma outra aula. Isso aí eu preciso estudar quando eu vou analisar uma narrativa. Dentro dos constituintes da narrativa, eu tenho que trabalhar um dos constituintes que é tempo. E o tempo ele pode ser cronológico, quando o autor dá mais importância nas datas do que naquilo em que se passa na sua mente. No caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, as reflexões, o seu pensamento, as suas lembranças e a importância que ele dá para essas lembranças são mais importantes que as datas. Aqui eu tenho uma determinação cronológica, mas isso não é o predominante na obra, tá? Vocês vão perceber isso. Bom, capítulo 11 do livro, O Menino é Pai do Homem. Eu não poderia fazer essa série de análises de Memórias Póstumas de Brás Cubas para vocês se eu não falasse desse capítulo 11. Eu gosto muito desse capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci
E nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Pessoal, olhem bem para esse slide. Eu acabei de comentar com vocês o que o Brás Cubas representa na sociedade brasileira carioca do século XIX, sendo neto e filho de pessoas que conseguiram conquistar uma boa condição social e financeira no Brasil graças à mão de obra escrava. Quando eu vejo essa cena e quando eu analiso esse livro hoje, eu tenho vergonha de mim quando eu tinha 15, 20 anos, que eu acusei o Machado de Assis de não se importar com a sua própria gente. Como eu era imatura quando eu li Machado de Assis nessa época. Quando você lê isso aqui, prestem bem para vocês serem leitores mais maduros. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. O título deste capítulo não é de Machado de Assis. O título deste capítulo é de um poeta inglês. De um poeta inglês que viveu de 1770 a 1850. Esse poeta inglês, Wordsworth, ele escreveu um poema o seguinte. Olha, eu vou ler esse poema e vocês vão se lembrar de tudo que eu falei de Memórias Póstumas de Brás Cubas até agora. E vocês vão ver que faz todo sentido. Mas eu leio isso aqui e passo por cima, né? Fica parecendo que esse poeta que ele falou aqui nesse capítulo nem não existe, porque não citou quem é o poeta. Eu nem sei se é um poeta inglês. Eu nem sei se é um poeta que viveu nos tempos de Machado de Assis. Ele morreu em 1850, né? Quando Machado de Assis estava praticamente começando a escrever. Mas com certeza Machado de Assis leu muito desse poeta inglês. Olha só o trecho que eu separei do poema que se chama O Menino é Pai do Homem. Eu sinto o coração bater mais forte, quando o arco-íris posso ver. Assim foi quando a vida começou, assim é agora quando adulto estou. E assim será quando eu envelhecer. Se não, melhor a morte. O menino é pai do homem, e eu hei de atar meus dias, cada qual com elos da piedade natural. Gente, tem muita coisa para interpretar nesse poema, desse poeta. Eu vou dizer para vocês qual foi a leitura que eu fiz. Ele coloca esse poema no início da vida dele. Esse poema, desse escritor inglês, ele quer dizer o seguinte pra gente. Se não for para ver a vida como se fosse um arco-íris, que é a maneira que a gente vê quando a gente é criança, se não for para ver a vida como um arco-íris, até o fim dessa vida, até o envelhecimento, é melhor morrer. Simples assim. Eu poderia prolongar a interpretação para vocês, a análise, mas eu não vejo necessidade. Porque aí como eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, e só pelo que eu já falei para vocês até agora, vocês percebem por que Machado de Assis cita esse escritor. Vejam bem, a criança vê a vida como um grande arco-íris. E se não for para ver a vida como um arco-íris até o envelhecimento, melhor morrer. Isso é muito sério. Muito sério. Isso faz eu perceber que durante toda a narrativa eu vou encontrar muita melancolia. Porque a cada página, o arco-íris da vida do Brás Cubas, ele vai se apagando. Ele vai perdendo o colorido. E é como se a vida perdesse esse colorido. Pois bem, o menino é pai do homem. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Agora vamos para o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque agora que o Brás Cubas está morto, e vagando entre os túmulos de um cemitério e conversando com você, leitor, agora ele tem coragem para admitir o que ele fez da vida dele. Agora ele tem coragem de voltar no passado, de quando ele tinha essa idade, de quando ele era uma criança. Agora ele tem coragem de visitar as suas memórias do passado e se lembrar de quando ele tinha os seus 5, 6 anos
Ele pegava o escravo criança que tinha na casa, que era o Prudêncio, e fazia o Prudêncio de um cavalinho. O Prudêncio era um brinquedo do Brás Cubas. Hoje, depois de morto, o Brás Cubas tem coragem de se lembrar dessa cena e perceber que essa criança aqui, a vida toda, foi assim na vida, até morrer. Assim como, professora, só se aproveitando das situações, só se aproveitando dos outros, só usufruindo daquilo que a vida pôde lhe dar do bom e do melhor, que foi o que a vida lhe deu, certo? Então, eu não poderia analisar esse livro para vocês sem comentar sobre o menino é pai do homem. Então, aquilo que a gente vê numa criança, às vezes na sua natureza, no seu caráter, na sua personalidade, infelizmente, vai ser o que ela vai evoluir para a vida toda. Não poderia ser assim, né? A gente tinha que envelhecer e evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Por isso é bom a gente se policiar, porque senão o que eu sou em criança, eu vou continuar sendo em adulto. E a gente volta na próxima.